Bruno Prado. Antes de falar do Hendrick, eu dar uma informação do Guilherme Silva aqui. O Pedro não está relacionado para o jogo de amanhã. O Pedro não está fora da relação do Flamengo para o jogo de amanhã. Será que o Boto ganhou a parada? Então, até o Guilherme passou a notícia aqui pra gente no WhatsApp e aqui eu vejo também no GE que a comissão técnica está insatisfeita com a participação do atacante nos treinos, né? Então o Pedro também, aí por opção da comissão técnica do Flamengo, não está relacionado para o jogo de amanhã entre Flamengo e São Paulo, né? A informação que acaba de sair aqui no bate-pronto da Jovem Pan: Pedro não foi relacionado para o jogo contra o São Paulo neste sábado às 4 horas da tarde. E como trouxe aqui o Bruno Prado, informação do nosso Guilherme Silva, é por opção técnica. Por opção técnica, a comissão do Felipe Luiz não está satisfeita com o desempenho do Pedro nos treinos. E olha, tudo que o Flamengo passou aí nas últimas semanas, essa história do Boto, a gente trouxe tudo aqui na programação esportiva da Jovem Pan. Agora, essa informação da comissão técnica do Flamengo que tira o Pedro do jogo contra o São Paulo. Piperno, Flávio e Bruno Prado. No caso do Pedro, eu não consigo entender o que está havendo. Tudo bem, o técnico do Flamengo pode pensar o futebol de uma outra forma, preferir um jogador de uma outra característica, mas espera lá. A gente está falando do Pedro, um jogador que até o momento da contusão era um jogador de seleção brasileira, um ótimo atacante para os padrões do futebol brasileiro. Então, mesmo que o Flamengo não queira, não imagine que o Pedro seja a solução ideal, o fato é que deixar de usar o Pedro não me parece ser algo inteligente. Flávio Prado tá aí. Pedro fora dos relacionados da partida contra o São Paulo neste sábado no Maracanã por opção técnica. O Flamengo não conta com o atleta para o jogo deste sábado por opção técnica. A comissão do Flamengo não está satisfeita com o desempenho do Pedro nos treinos. É a informação que acaba de chegar. Eu acho o Pedro um jogador muito útil. Entendo que ele e o Arrascaeta, para jogarem juntos, precisa de uma adaptação muito boa. E pela metodologia de trabalho do Felipe Luiz, não é tão simples de fazer. E talvez essas declarações, essa coisa toda, o Pedro está disponível e tal, pode ter mexido com a cabeça do jogador, que também fala assim: peraí, se eu não sirvo, então, né? Não sei. Precisaria conversar, precisaria ver o lado. Não sei como é que foi o treino. Estou dizendo que não foi um treino onde ele chamou a atenção. Eu acho o Pedro um jogador de nível muito alto. Eu entendo que ele tem lugar em qualquer time do Brasil, inclusive no Flamengo. Mas é claro, a gente não acompanha os treinos do Flamengo para saber se a opção foi correta ou não. Mas também não acho que ninguém abriria a mão do jogador do nível do Pedro assim, né, gratuitamente. Até porque se o Flamengo tiver dificuldade nesse jogo, vai ter uma encheção de saco muito grande lá. A gente conhece tudo do Flamengo. Você imagina o pilhado aqui se o Flamengo perder do São Paulo, né? É uma baita mala. Já começa a nossa mala mais próxima aqui. Aí vai começar aquela malaiada toda, né? Então, sei lá. A relação ficou muito turbulenta nos últimos dias entre o jogador e o clube, porque de repente o Pedro acordou e foi colocado à venda. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. O Flamengo, na troca de mensagens que o Mauro César trouxe, o Flamengo deixa claro ali, a pessoa do Flamengo, que há o interesse na venda do jogador, fala até em valores. Então o atleta simplesmente acordou, viu lá a informação e deve ter cobrado alguma coisa, o staff dele deve ter cobrado internamente o Flamengo. Agora chega essa nova notícia, né? E quantos jogos será que o Pedro já fez pelo Campeonato Brasileiro? Esse dado eu não tenho. Não sei, eu tentar pegar aqui. Porque... Bom, enfim, numa dessas, se o Flamengo, o jogador, chegar à conclusão de que o ciclo dele no Flamengo chegou ao fim... Já fez 8 jogos. Então também não pode. Então não pode. Então realmente é mais estranho do que eu imagino. Se ele fosse, se ele tivesse ficado fora, já pensando em alguma futura negociação, ok. Enfim, continuaria discordando dessa opção, mas eu até entenderia. Uma saída pragmática, né? Mas nem isso se aplica, então. Né? O Flamengo venderia o Pedro no mercado brasileiro? É um riscão, hein? Reforçar um Palmeiras da vida. É um risco considerável, né? Bastante. Não tinha aquelas
triangulares que o Palmeiras fazia no tempo lá da Parmalat. Então, mandava lá pro Juventude, né? Alguém compra lá, o Juventude vai lá e o Palmeiras pega no Juventude. Que a gente está falando do Palmeiras porque o Palmeiras já se interessou pelo Pedro, já fez uma proposta pelo Pedro. É quem pode pagar também, né? Acho que agora o Palmeiras é meio carta fora do baralho. Pois é, já contratou o Vitor Roque. John Textor levar lá para substituir Igor Jesus. Essa é uma possibilidade. Essa é uma possibilidade boa. E para te posicionar nessa história toda, é importante a gente registrar aqui no microfone da Jovem Pan o seguinte: Felipe Luiz e os auxiliares estão insatisfeitos com a participação do Pedro nos treinos. No entendimento da comissão técnica, a performance do jogador nas atividades do dia a dia está abaixo da esperada. A opção por deixar o camisa 9 fora do jogo contra o São Paulo ocorre em meio a dias turbulentos na relação entre jogador e clube. Na semana passada, o Mauro César publicou aqui na Jovem Pan, trouxe a informação de que o Flamengo gostaria de receber uma boa proposta para vender o Pedro, o que causou enorme mal-estar no clube, já que a informação saiu de uma conversa com um integrante do departamento de futebol. Na reapresentação do Flamengo, logo após a Copa do Mundo de Clubes, no último sábado, Pedro se reuniu com o Felipe Luiz e o tom da conversa foi de apoio pela exposição que o atacante havia sofrido durante a semana. Na conversa, Felipe Luiz se posicionou contra a venda do jogador e afirmou que conta com ele no elenco rubro-negro. Mas também houve uma cobrança, pedindo mais comprometimento do Pedro no dia a dia para que ele possa ter as chances que busca no Flamengo a minutagem. Publicamente, todo mundo sabe, o Felipe Luiz costuma dizer que o atacante não está na melhor forma e que precisa se aproximar fisicamente dos companheiros para ter mais espaço. Além disso, o técnico deixa claro que escala o time com base nos treinos. Dentro do clube, já se sabe que a comissão técnica gostaria de ter um atacante com mais mobilidade. Felipe Luiz considera fundamental a pressão na saída de bola adversária e acredita que não tem no elenco alguém com esse perfil para exercer essa função de pressão na saída de bola adversária. Internamente, há um outro ponto-chave na equação para que o Pedro seja utilizado ou não, né? A Arrascaeta, com o estilo de jogo do Felipe Luiz, mais intenso, torna-se muito difícil, complicada a escalação dos dois juntos nos maiores desafios do ano, já pensando nesse segundo semestre em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. Então, por opção técnica, Pedro está fora do jogo e a gente trazendo aqui mais informações de bastidores para você que se liga na Jovem Pan, pelas ondas do rádio, pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. O Felipe Luiz demonstrou apoio ao Pedro por conta de toda a exposição que o atacante sofreu, dessa turbulência que o jogador, o seu staff viveram aí com o Flamengo nos últimos dias, mas também fez cobranças, a informação até que o pessoal do GE está trazendo agora. Nessa conversa também houve tom de cobrança ao Pedro pela questão física. Flávio Prado, Piperno e Bruno Prado. Isso é culpa do Fluminense. O Fluminense não ganha da Inter de Milão, estava tudo certo. Quando perdeu da Inter de Milão, quando ganhou da Inter de Milão, o Fluminense passou, virou, começou a fazer fuzuê, aí o Boto cria problema, e o Pedro não treina, não sei o quê. O Flamengo conseguiu gerar uma crise depois disso aí. Estava tudo calmo, né? É igual o Corinthians, estava tudo bem até disputar jogo internacional. É a mesma coisa. Quando o Fluminense ganha da Inter de Milão, pô, como é que pode? Aí o Fluminense chega até a semifinal. Aí começa a gerar esse tipo de coisa. Um jogador como o Pedro, claro que o jogador tem que ter respeito por hierarquia, tudo bem e tal. Mas ele não pode ser, né? Estamos querendo uma proposta para tirar, para nos livrarmos dele. Afastado por falta de condição técnica. Esquisito, né? Se o jogador não serve, assim, põe no mercado. Acho que não vai ter muita dificuldade para vender, não. Não vai mesmo. Isso que foi colocado aí do Textor, fazer uma compra, acho que compra imediatamente. Eu acho que não é um jogador que pode ser perfeito. Não, ele tem. No Brasil não dá, né? No brasileiro não pode jogar. É Série A. Põe no time da Bélgica lá que ele tem. Por enquanto, aí depois ele volta, né? Enfim, eu respeitaria mais um jogador com esse nível, com esse porte, com essa história no Flamengo. Não, e Mauro César
trouxe aqui a informação, a conversa dele com o integrante do departamento de futebol do Flamengo, que coloca até valor, né? Falou em 15 milhões de euros pelo Pedro. É um valor comprável, hein? Porque esses times da série, esses times menores da Inglaterra, isso aí é um valor que para eles é muito tranquilo de fazer. O Palmeiras trouxe o Sousa por 14. Só que nessa conversa, o integrante do departamento de futebol, pelo que a gente acompanhou, disse que, assim, o ideal seria vender por 15 milhões de euros, mas não sei se vai chegar essa oferta. Então parece que... Não é assim que ele falou, não. Ele falou assim, o ideal seria que a gente vendesse um pouquinho mais e tal, pegasse um pouquinho mais. Foi assim que ele falou. Foi desse jeito, tá bom. Tá bom, foi melhor do jeito que você falou. Mas gente, será que o Pedro não tem esse mercado mesmo? Porque por essa fala, por essa troca de mensagens, parece que esse integrante do departamento de futebol, não quero generalizar, dizer que todo mundo lá do Flamengo não acredita no Pedro. Teve uma lesão muito séria, mas parece que jogaram o preço lá para baixo também. E é o Pedro, jogador de muita qualidade, faz toda a diferença aqui em qualquer clube do futebol brasileiro. Bom, o Flamengo está lançando aí um case, né, de como desvalorizar um grande jogador. Né? Quer dizer, o cara é exposto dessa forma, não serve, se vier 15 a gente vende, depois o cara não é relacionado para o jogo contra o São Paulo. Está tudo muito estranho. Né? O Flamengo está conduzindo muito mal isso. E, repito, eu até entendo as opções táticas do técnico do Flamengo, perfeito, ele tem todo direito, ele é muito bem pago para isso, o trabalho dele até aqui é muito bom, mas daí a não relacionar o jogador para uma partida de volta do Campeonato Brasileiro. Uma semana, 10 dias depois de tudo que envolveu o nome desse jogador, soa no mínimo como algo muito pouco hábil, né? É que tem uma questão assim, o técnico ele tem o direito de fazer a sua escolha, claro, sem dúvida, uma escolha técnica, e pode ter os motivos ali, principalmente internos, de dia a dia, de treinamento, de parte física, mas depois do que teve ali um estremecimento, né, a conversa, a informação que o Mauro trouxe, né, que ele conseguiu a informação de que, né, que a gente acabou de falar, né, que o Pedro, pelo menos algumas pessoas do departamento de futebol, veem o Pedro como um jogador negociável. Depois que isso veio à tona, eu acho que seria, mesmo que a intenção do Felipe fosse não usar o jogador no jogo, porque ele tem outras opções, e aí, ok, e o Pedro não está bem mesmo no campo depois que ele voltou de lesão, que é até um processo natural, pelo tempo que ele ficou parado. Voltou antes do tempo, lembra 7 disso? meses, ele voltou bem antes. É até natural que ele não esteja tão bem e o Felipe pode não utilizá-lo. Como no Mundial ele foi reserva nos jogos mais importantes. Mas não relacionar, eu acho que coloca mais lenha na fogueira aí. Hoje você pode levar 23 jogadores por jogo, né? Pois é. Então, assim, deixa o cara, ele não tá bem, deixa no banco. Assim, a partir do momento que você não relaciona, vai causar conversa, confusão, questionamento. Então, eu acho que seria até... para diminuir o fogo, leva o cara, tem 23, pô. Se tivesse antes, quando eram só 18, você ainda podia falar, pô, o cara não tá bem, eu vou ter que levar pro banco e vou ter que cortar alguém que tá bem, eu só tenho 7 opções. Agora você tem 12 opções e você pode fazer 5 alterações. Então ainda vai ter, você utilizando os 5, ainda vai ter um monte que não vai jogar, vai ter mais 7 que não vão jogar. Então, assim, não colocar nem entre os 23, hoje é muita gente que você pode levar para um jogo, acho que só coloca mais fogo aí numa coisa que era melhor apagar, né?